Muito bem, então hoje estamos aqui, né, com o Pascom Entrevista e logicamente, né, a gente está hoje aqui com um conhecido amigo, Aristides Luiz Madureira, que estará no Centro Pastoral Tia Dita ministrando um encontro de formação de grande importância sobre o dízimo em nossas paróquias. O Aristides é diretor da editora A Partilha, formador em comunicação na área de mídia eletrônica e graduado em processos gerenciais, missionário leigo, atuante na implantação da Pastoral do Dízimo há mais de 20 anos. Além disso, é autor de várias obras, entre elas, Partilhando a Vida em Família, Dízimo em 30 Segundos, Pastoral da Partilha e Manutenção, Novena do Dizimista, Partilhando a Vida em Família, O Poder da Comunicação no Secretariado Paroquial, e tudo isso publicados pela editora A Partilha. Olha só que currículo, hein? Tudo bem? Gente? Tudo bem, Aristides? A gente vai, já são 36 anos nessa 36, jornada. olha só. Então a gente tem aprendido bastante com o povo. Que bacana. Bastante com a igreja. Bacana. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa comunidade. A gente se alegra, né, com a sua presença aqui conosco. Obrigado, né? Obrigado pela disponibilidade. Joia. Então, né, vamos iniciar aqui uma entrevista, né, com o Aristides, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a particularidade do dízimo em nossas paróquias. O Aristides, o que é o dízimo e quem pode e deve ser dizimista? O dízimo ele é um sistema de contribuição periódica e sistemática, uma opção que cada um de nós cristãos faz para poder participar de uma maneira mais consciente, mais responsável, assumindo o seu papel dentro da sustentação dos bens materiais para a construção e edificação do reino de Deus entre nós, o que significa e implica na edificação da igreja visível e invisível. Então, nosso dízimo ele não apenas atende a essa realidade de manutenção da casa, como conta de luz, contas, essas coisas todas, mas também na construção da fé, na formação, no treinamento, na mística. Então, isso é importante para a gente poder fazer isso. E todo batizado, todo cristão é chamado a participar como dizimista. Ser dizimista é atuar dentro de um direito adquirido daquele que participa da comunidade. Então, Deus ele cria todas as coisas, ele também nos cria. Quando nós entramos em contato com a natureza, nós produzimos. Desta produção, nós disponibilizamos para Deus, então, uma porcentagem. A gente diz 10%, 15%. Nós vamos aprender ao longo do tempo, que São Paulo nos ensina, que hoje, dentro desse momento histórico que nós vivemos, o dízimo está ligado ao compromisso que eu tenho de amor para com a comunidade, pela compreensão que eu tenho do projeto de Deus. Então eu posso contribuir com 5%, com 10%, com 80%, com 100%, cada um de nós é que vai fazer essa opção. E ela deve sempre ser feita dentro de oração. Então eu compreendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, eu digo para ele: Senhor, tu me destes a administrar tanto, eu desejo e posso participar da minha comunidade com tanto. Então, essa contribuição ela pode ser individual, ela pode ser familiar, mas é importante que todos nós que usufruímos dos bens espirituais da comunidade possamos participar dela com aquilo que é e tem. Bacana. Emendando, né, a pergunta, Aristides, o que é preciso para ser um bom dizimista? Amar a igreja. Esse é o princípio fundamental. Eu posso olhar para a igreja e reconhecer nela uma porção de defeitos. Eu posso olhar para a igreja e ver que ela é santa e pecadora. Até porque se ela fosse somente santa, eu e você não poderíamos fazer parte dela. Não é isso? E quem nos ouve também. Então, quando eu olho para os defeitos da igreja, eu preciso entender que muitos dos defeitos dela fui eu quem trouxe. Com as minhas mentiras, com as minhas falsidades, com as minhas atitudes, com os meus medos, com as minhas fragilidades, com os meus pecados. Agora, também eu imprimo nela um caráter daquilo que é bom em mim também. Então a igreja não é uma construção de tijolos, a igreja é um conjunto de pessoas. E essas pessoas, o que elas são, como elas aprendem, como elas se desenvolvem, é que fazem a igreja ser o que é. Então, por que eu optei em ser católico? Né? Porque a igreja tem 2000 anos de história. São 2000 anos errando e acertando. E eu tenho a sensação
de que pelo fato dela permanecer até aqui, a gente acaba ficando mais sábio quando erra e acerta, quando a gente se corrige. A igreja vem fazendo isso ao longo de 2000 anos. É um aprendizado, né? Então ela tem hoje uma sabedoria que nenhuma outra tem, né? A igreja escreve a sua própria história. Eu não quero dizer aqui com isso que as outras religiões não são detentoras da verdade ou que Deus não esteja presente nelas. Muito pelo contrário. Eu optei em ser católico, apostólico, romano, porque me agrada a maneira como a igreja atua dentro da história. Interessante, né? Olha só que ensinamento, né, gente? E para entender um pouco mais sobre o tema, o Aristides, né, quais as bases bíblicas para o dízimo e o que significa ser um dizimista, né? Meio que já explicou ali no início, mas... Não, mas dá pra gente... Veja bem, a primeira coisa que é preciso que nós entendamos, o dízimo não nasce na Sagrada Escritura. O dízimo antecede a Sagrada Escritura. Vale lembrar também o seguinte, em nenhum momento Deus pediu o dízimo de seu ninguém. Porque Deus não precisa disso. Quando você pega o Salmo 50, ele vai dizer, se porventura eu precisasse comer, eu precisaria do sangue do seu touro? Todos os animais são meus. No outro momento ele vai dizer, por acaso eu preciso da água do seu jarro? Todos os rios e oceanos são meus. Faz antes um ato de adoração. O dízimo ele nasce da experiência humana com a natureza. Vamos recordar que os primeiros povos, eles saíam dos polos gelados e iam para os trópicos em busca de alimento. Nós éramos povos nômades, buscávamos para comer. Em contato com a natureza, ou seja, com as estações do ano, nós fomos ficando maravilhados com aquilo. Nós podemos encontrar isso no livro de Sabedorias, no capítulo 13, que vai exatamente nos dizer isso. Há um momento em que o homem, olhando os fenômenos da natureza, acha que por detrás do sol, da lua, do trovão, da chuva, há uma pessoa, há um Deus. Então surge com isso as mitologias, ou os primeiros relacionamentos entre a humanidade e o sobrenatural. E eles vão entender que eles precisam agradar esses deuses. Então, como eles fazem isso? Os povos sumérios, eles desenvolvem a agricultura. E o que eles vão descobrir? Que se eles comessem tudo que eles colhessem, eles não teriam como replantar no próximo ciclo. Bom, então nós precisamos separar uma quantidade de semente. Quanto de semente? Os sumérios descobriram, entre muitas ciências, a matemática. Então, com a mão, eles faziam assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso, 12 é a estrutura da matemática suméria. Por isso que na Mesopotâmia existiam 12 cidades. Depois, mais tarde, os 12 filhos de Jacó, as tribos de Israel. 12 tribos. Depois nós vamos ter os 12 discípulos de Jesus. E quando você vai para a segunda mão, 12, 24, 38, 46, 60. Né? Então nós vamos ter 12, 24, 36, 48, 60. 60 minutos, 360 graus e assim por diante. Os sumérios acreditavam que da união entre homem e mulher nascia o corpo, mas a mão e a fala eram presentes dos deuses. E eles achavam, por exemplo, quando faziam a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfeito, porque todas as pessoas nasciam com 10 dedos. E eles entendiam também que da cintura para baixo atendiam aos deuses inferiores. Da cintura para cima atendiam aos deuses superiores. Por isso eles não contam os dedos dos pés. Então eram os dedos das mãos. Por isso o dízimo é considerado a 10ª parte. Porque era também a quantidade que eles separavam para poder replantar. Bonito isso. Interessante isso. Agora nós vamos encontrar isso também na cultura egípcia. Eles vão ter uma maneira também de fazer isso. Mas que não era considerado o mesmo dízimo que mais tarde será vivido pelo povo hebreu. Tanto é que enquanto o povo hebreu está no Egito, 400 anos praticamente, ele não contribui com o dízimo. Por quê? Porque no Egito os deuses eram considerados os próprios faraós. E para o povo hebreu, aqui nós já vamos ter uma outra dimensão de Deus, do único Deus, que Abraão é o precursor. Então, Abraão, quando contribui com o dízimo na Sagrada Escritura, Gênesis 14, 15, ele vai estar exatamente em jornada rumo à Terra Prometida, quando o seu sobrinho Ló é sequestrado. E ele, para poder libertar Ló, parte para uma batalha, vence a batalha no Vale dos Reis,
E de tudo que ele conquista em batalha, ele oferece a 10ª parte para Melquisedeque, o sacerdote, que era o príncipe da paz, né? Então é curioso, porque não há nenhum momento da Sagrada Escritura Deus falando assim: Moisés, eu quero que você, Abraão, eu quero que você vença essa batalha, e de tudo que você ganhar, você vai me dar 10%. Não existe isso. Então, por que é que Abraão fez isso? Porque ele vinha de uma cultura que se fazia isso, que eram os sumérios. Mas aqui ele vai fazer uma mudança substanciosa. Enquanto os pagãos sumérios contribuíam com o dízimo para aplacar a fúria dos deuses, Abraão fará por reconhecimento, gratidão e fé. Reconhecimento de que só há um Deus, gratidão porque este Deus intervém na sua história, e fé de que este Deus o estará a conduzir à terra prometida. Então hoje, por exemplo, também nós podemos ser dizimistas porque eu reconheço que só existe um Deus, esse Deus cuida de mim todos os dias e ele me conduz à salvação. Mas eu não posso dizer que o dízimo que eu pratico hoje é igual ao dízimo de Abraão. Entendeu? Sim. Então eu preciso compreender que o dízimo, ao longo da história, ele assume características muito próprias. Então hoje, por exemplo, nós temos o nosso trabalho. Nós recebemos um salário, às vezes uma vez por mês, às vezes de 15 em 15 dias, outros semanalmente. Então eu vou contribuir com o dízimo baseado nisso. Se eu recebo uma vez por mês, eu vou separar uma parte daquilo que eu recebo uma vez por mês. Então isso Mas tem a obrigatoriedade assim, de um valor e tal? Não precisa. Não, né? É uma experiência. Eu gosto quando o Malaquias faz essa chamada, é fazer experiência. Fazer uma experiência é você se lançar em caminhada também. Eu gosto sempre de pensar isso. O dízimo é sempre a igreja em movimento. Vai ser o nosso tema de hoje à tarde, no trabalho. Por quê? Porque todas as vezes que o povo está caminhando, o dízimo aparece. Todas as vezes que o povo de Deus precisa se reorganizar por conta de um desafio social muito grande, o dízimo aparece. Nós vivemos hoje um momento como esse. Então nós temos uma sociedade hoje diferente. Então nós precisamos dar uma resposta para a sociedade também de uma maneira diferente. Então o dízimo ele se organiza para que nós possamos investir em novas pastorais, em novas frentes, em novos treinamentos, em equipamentos como esse, tá? Para que nós possamos nos comunicar com as pessoas que estão em casa, que estão no campo, pelo celular, pelo computador. Então nós vamos ocupando esses espaços e para isso o dízimo então hoje se faz presente de uma outra maneira. Bacana, olha só, tivemos aqui então uma aula de história hoje, que é interessante, muito bacana. E, Aristides, em uma comunidade paroquial, muitas vezes o dízimo não é a fonte prioritária dos recursos. Isso pode de alguma forma prejudicar a evangelização? Eu acho que prejudica a nossa unidade com a igreja, porque é preciso lembrar que na 16ª Assembleia Geral em Itaici, de 1974, os bispos do Brasil optam como meio de autossustentação da igreja a pastoral do dízimo. Eu posso fazer festas, essas coisas todas? Posso, mas isso não deve ser um meio de sustentação da igreja. A sustentação da igreja deve ser feita pelos seus membros, até para que eles se sintam partícipes daquilo que faz. É curioso que nós tivemos no Brasil 500 anos de uma evangelização privada da evangelização sobre o dízimo. Então a maioria dos católicos, fiéis católicos, eles têm a ideia de que eu vou à igreja para receber. Então, por exemplo, eu vou na igreja e eu caminho até o altar para receber o Cristo Eucarístico. Mas no momento do ofertório, na maioria das vezes, nós nos sentamos. Não, é o momento de eu levantar também e ir lá na frente, oferecer a Deus quem eu sou, o que eu tenho, enfim. Esse equívoco muitas vezes acontece. Em 1969, nós tivemos no Brasil, logo após o Concílio Vaticano II, o encontro dos presbíteros do Brasil. E os presbíteros do Brasil escreveram um documento chamado Documento dos Presbíteros. E eles diziam lá o quê? Nós achamos inadequada a forma de autossustentação da igreja a partir de taxas. É muito curioso quando alguém chega para a gente e fala assim: quanto custa um casamento na sua igreja? Ou por quanto é que vocês fazem um batizado? Para nós católicos, nós vamos entender que o sacramento em si ele não tem preço. Tamanha importância que ele tem. Ele é um sinal sensível de Deus na nossa vida. Então, quando eu boto um preço num sacramento, eu transformei ele em prestação de serviço. Um produto. Né? Produto. Então, eu posso perder essa razão. Agora, é claro, a Igreja Católica ela é uma organização que caminha de modo legal com a sociedade civil e jurídica.
Então nós temos todo um aparato burocrático de papéis, de documentos, de envio de documentos. Então às vezes essa taxa ela serve para essas questões burocráticas, mas a maioria das pessoas não entendem isso. Para elas o sacramento custa, o casamento custa R$300, R$1.000, R$2.000, eu não sei qual é o valor aqui, né? Então cada um de nós. Outra coisa importante é, as festas deveriam ser para nós momentos de confraternização. Muitas das nossas festas de igreja hoje são de exclusão, porque o pobre, de marré, quando vem com seus filhos para a festa, não tem dinheiro para comprar o que nós temos para vender. Então o que nós encontramos muitas e muitas vezes é a exclusão daquele que pede nas mesas, daquele que espera o resto. Então eu me pergunto, o espaço da igreja não seria exatamente para ser o contrário disso? Aristides, você não gosta das festas? Não, eu adoro as festas de igreja, sobretudo o quermesse, eu gosto da comida, eu gosto da confraternização, acho que tem que ter, mas nós não podemos fazer com que as nossas festas estejam calcadas na necessidade econômica. Eu já ouvi fatos assim que a gente não precisa cobrar o dízimo porque a gente tem muitas festas aqui na comunidade, não aqui em Estiva, né? Eu já ouvi em outros lugares e tal, e festas que dão muito lucro. Então, leilão, essas coisas todas. Agora, veja bem, é importante que a gente lembre o seguinte, a pastoral do dízimo, ela trabalha, assim, a matéria-prima dela é o amor. Vamos imaginar assim, o dízimo ele nasce no coração do homem, ele passa pelo bolso e encontra o coração do outro. Todo encontro entre humano e divino, duas coisas acontecem. Isso é bíblico, está na Sagrada Escritura. Todos os encontros, há uma redimensão dos bens materiais por parte de quem teve o encontro com Deus, e todas as pessoas passam a ser seguidoras de Jesus. Então quando você pega, por exemplo, Zaqueu, cobrador de imposto, agiota, safado, etc. tal, muito baixinho, sobe em cima da árvore, quando Jesus está passando, ele quer ver Jesus, mas é Jesus quem o vê. Então Jesus chega até ele e não chama ele, seu agiota, picareta, desce daí. Jesus vai falar para ele, hoje eu vou estar contigo, eu vou jantar na tua casa. E Zaqueu fica doido, ele arruma as coisas todas. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu é interessante, porque Jesus não pede nada para ele. Mas Zaqueu fala assim, Senhor, eu vou devolver todo o dinheiro que eu tomei do povo de modo ilícito. E o que Jesus vai falar? Que coisa boa, hoje a salvação entrou nessa casa. E assim nós vamos ver com todos. Jesus não precisa falar. Quando humano e divino se encontram, nós temos um contato com o eterno. Então o temporal passa a ocupar um espaço muito específico para a gente. Há pessoas, por exemplo, que falam assim, minha casa, minha fazenda, acabei de comprar minha RAM, meu Amarok, minha Hilux. E não é só rico que é assim, não. Tem pobre que é do mesmo jeito, é minha caneca, meu chinelo, eu não gosto que peguem a minha blusa. Não é assim? Esse tipo de apego nós temos, todo mundo tem. O que nós precisamos compreender é que, do que dessas coisas nós vamos levar quando morrermos? Nada. Agora, muita gente também se equivoca em achar que vai descobrir se é eterno ou não quando morrer. Que bobagem é essa? Todos nós somos eternos. Resta a nós dizer onde eu quero passar essa eternidade. Se é ao lado de Deus ou se é apartado dele. Entendeu? Se no céu ou no inferno, não é assim para a gente ser, a grosso modo. Então, como é que nós vamos fazendo essa opção por Deus? À medida em que nós vamos depurando a nossa qualidade de amar, o nosso modo de amar e nos comprometer com as pessoas, a maneira com que nós emprestamos a nossa existência para que Deus ame através da gente. Então, acho que esse é um exercício. Muitas pessoas na igreja hoje, elas estão muito mais preocupadas em cumprir normas e regras. Eu sei que hora tem que ajoelhar, eu para comungar só posso comungar de véu e com a... Eu acho que é mais importante, Deus vai pedir para a gente, muito mais do que isso, quando que você respeitou outra pessoa? Quando foi que você tirou o outro do anonimato, da pobreza? Na verdade, a gente tem que ter ser piedoso, mas de verdade, não somente na... Essa piedade, ela não pode se restringir a regras e normas. Porque regras e normas mudam ao longo do tempo. Por exemplo, há 60 anos atrás, nas confissões, se confessava se havia feito um beijo de língua. Porque era pecado se fazer isso, sobretudo fora do casamento.
Entendeu? Era pecado a uma mulher usar calça compridas. Vamos lembrar que Joana d'Arc foi queimada por causa disso, porque usou roupas de homem. Mas hoje as mulheres usam calça comprida, entram na fila da comunhão, comungam, não tem nenhum problema. Agora elas usam calça comprida e botam o véu. Ou seja, é um resgate de uma norma equivocada. A piedade, ela precisa realmente estar no coração. Eu gosto mais da outra palavra. Jesus, ele diz uma coisa bonita em Mateus. Vocês dão o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, que são ervas que nascem no quintal de casa facilmente, mas não praticam a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então, olha que interessante. Sim. Não adianta nada eu cumprir com as normas, mas não ter justiça, misericórdia e fidelidade. Aí entra aquela coisa que a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Os né? exageros. Os exageros. É importante, tá vendo? Eu acho que a nossa régua é o amor. Quanto é que você ama a outra pessoa? Quanto você se doa, né? Ah, As pessoas. o amor, ele é exigente, né? O amor é exigente. Interessante. Para as comunidades que já vivenciaram, né, a experiência do dízimo, porém esfriou um pouco esta caminhada, o que é possível ser feito para criar um dinamismo maior nessa comunidade? Olha só, o que a gente precisa fazer, né, para a gente criar uma animação nesse povo? A Né? primeira coisa que nós precisamos entender é: quando você se apaixona por alguém, a tua experiência de amor acabou? Acho que não. Não, ela só iniciou. Então, quando você se casa, aquele amor já ganhou um outro brilho. Depois de 30 anos de casado, esse amor já se transformou noutra coisa. A paixão foi embora, eu já me acostumei com muitas coisas da outra pessoa, eu já aceito os defeitos dela, ela aceita os meus. Nós conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio, de diálogo. Houve um amadurecimento do amor. O dízimo é do mesmo jeito. Por exemplo, eu sou dizimista há 36 anos. Mas até hoje eu continuo fazendo a experiência do dízimo. Não significa que o fato de eu dar dinheiro na igreja já me torne dizimista. Sim. Não. É uma experiência de desapego mês a mês, tempo a tempo. E à medida em que o tempo vai passando, eu vou amadurecendo isso em mim. Então hoje eu sou convidado a pregar dentro do Brasil, fora do Brasil. Para mim não interessa onde aquilo ali é minha igreja. E o que me traz isso é essa minha participação da igreja. Eu me preocupo com essa igreja naquilo que ela tem a fazer. Quando eu olho para a sociedade, eu acho que a nossa igreja tem, através do Evangelho, através da palavra de Jesus, respostas aos grandes vazios e lacunas que nós temos na sociedade hoje. Então, o dízimo que hoje por exemplo, o dízimo que eu vivo hoje é mais amadurecido do que o dízimo que eu vivia 20, 30 anos atrás. Então, essa experiência nunca acaba. Então, quando a gente fala assim, essa experiência deu uma arrefecida, é porque nós, no fundo, não fizemos uma experiência de amor. Tem uma esfriada, né? Eu não estava convertido, eu estava convencido ao dízimo. Eu convenci de que precisava ajudar com as despesas da paróquia. Mas aí, se eu não gosto de alguma coisa do padre, então eu paro. Aí eu não tenho uma experiência com Deus, eu tenho uma experiência local com pessoas. Então, isso é importante. Eu preciso estar convertido. E para eu estar convertido, existe uma condição fundamental. Nenhuma conversão nasce a partir de uma decisão intelectual. Toda conversão principia no encontro com o acontecimento de Jesus de Nazaré. Então, se eu tive um encontro com Deus, eu nunca mais vou esquecer esse encontro. E esse encontro me dá um novo rumo, uma nova orientação. E isso é para tudo. Se eu tive um encontro com Deus, a minha Eucaristia, eu viverei de uma maneira. Se eu tive um encontro com Deus, a minha participação com o dízimo, eu terei de uma maneira. Se eu tive um encontro com Deus, a minha vivência na comunidade, eu terei de outra maneira. Há pessoas, por exemplo, que vivem na paróquia, dentro da comunidade, são muito piedosas, participam de tudo, mas ela frequenta um grupo e ela acha que a igreja é aquele grupo. Tem algumas que dão o dízimo até para aquele grupo, o que não pode. Porque o dízimo só pode ser dado onde nós vivemos a vida sacramental, que é onde está o altar do Senhor. Por isso que os hebreus, Moisés, quando vai tirá-los do domínio faraônico, diz o quê? Deixai meu povo livre para adorá-lo no deserto, aonde Jacó havia erguido o altar a Betel, né? O altar de Betel, El Shaddai. Então, é ali onde nós levamos o nosso dízimo. No caso de quem participa aqui na Aparecida e aqui na paróquia, nas comunidades. Como tem muita gente, deixa de dar o dízimo aqui, por exemplo, e
dar lá em Aparecida. Não pode. Não pode. Há pessoas que falam assim, eu dou 10% do meu dízimo, 2% eu mando para Canção Nova, 2% eu mando para o Padre Robson, 2% eu trago na igreja. Só é dízimo que ficou na igreja. E falta aqui. O restante todo não. Ajudar o próximo aqui. Em todas as paróquias, há sempre uma equipe já treinada para esta missão. Qual de fato é a função da equipe do dízimo em nossa paróquia? Cuidar do dizimista. É um equívoco pastoral do dízimo que acha que ela tem que cuidar de dinheiro. Quem cuida de dinheiro é o conselho econômico e o padre. A pastoral do dízimo cuida de pessoas. Ela vai pensar, então, em comunicar às pessoas aquilo que a paróquia faz. Ela vai fazer com que as pessoas se sintam partícipes das coisas. Então, quando nós, por exemplo, deixamos de comunicar aquilo que a paróquia faz, o povo desconhece. Se ele desconhece, ele não sabe o que faz. Se ele não sabe o que faz, ele não é partícipe. Então, se eu chego e pergunto assim, o que a tua paróquia faz? Eles vão dizer, missa. Mas não é verdade. Há pessoas que falam assim, o que o padre faz? Só celebra a missa. Não, também não é verdade. O padre trabalha bastante. A paróquia, ela atua muito. Para você ter uma ideia, numa paróquia com 720 horas por mês, 30 vezes 24, 720 horas, nossas paróquias evangelizam em média de 3 a 4 mil horas por mês. Por quê? Porque nós temos quase 30 pastorais, divididos aí em movimentos e pastorais. Nós temos aproximadamente mais de 1.000 voluntários trabalhando. Então essas reuniões todas, as visitações nas casas, as entregas de cestas básicas, o atendimento na secretaria, atendimento de confissão, celebração de missa, celebração da palavra, enfim. Tudo, muitas vezes, acontece no mesmo horário. Às vezes nós estamos tendo uma missa e está tendo um encontro de catequese. Então, quando eu somo todas essas horas, nós realizamos um bem extraordinário. A cidade de Estiva, por exemplo, é abençoada por ter uma paróquia como a Nossa Senhora Aparecida. Aqui, que atua, que atende as pessoas, que ouve o clamor das pessoas. Então, eu fico imaginando quantos casais que estavam à beira da separação, mas encontraram aqui uma palavra de apoio através do ECC, ou da pastoral familiar, enfim. Quantos jovens que talvez tenham recebido uma proposta de prostituição ou de droga, acabaram encontrando na igreja uma voz de acolhimento, de orientação e de rumo, não é? Então nós precisamos entender que nós, dizimistas, participamos desses processos. Se eu tenho 1.000 crianças na catequese, que é aproximadamente o que vocês têm aqui, eu preciso entender que eu posso estar viajando, pescando, trabalhando. Se eu sou dizimista, eu também estou praticando aquele encontro. Eu estou promovendo aquele encontro de catequese. Então, você e eu, dizimista, estamos educando na fé as pessoas, enquanto o mundo se especializa em corromper e perverter crianças. A gente tem que entender que está tudo interligado, Somos né? todos interligados. Não existe, por exemplo, essa ideia de que a igreja caminha em blocos separados. Não, não. Nós estamos caminhando juntos. A igreja sinodal é isso, né? Caminhar juntos, compreender-se juntos. Agora, pelo fato de uma pastoral não saber o que a outra faz, nos dá uma sensação de desunião, de desarticulação. Então, a pastoral do dízimo tem esse papel de unir, porque a pastoral do dízimo existe para as outras pastorais. A pastoral da criança, ela existe para a criança. A pastoral do jovem existe para o jovem. A pastoral do dízimo existe para as outras pastorais. Perfeito. Interessante. Aristides, como que a gente pode entender, então, o dízimo nesses dias de hoje, diante de tantas demandas relacionadas ao nosso salário, enfim, citando a pobreza do mundo atual? Eu acho que a maior pobreza que nós vivemos hoje são dos equívocos econômicos. Porque, Jean, olha que interessante, no século XVI, na Europa, por exemplo, nós tivemos quase 7 milhões de franceses que morreram de fome, porque houve um inverno extremamente rigoroso e não tinha comida. E não tinha comida armazenada. 54% da população da Finlândia, nesse mesmo período, morreu de fome. Então, entra na agenda humana no século XVI, século XVII, produzir alimento, armazenar alimento e distribuir alimento. O Brasil, durante muito tempo, desde quando eu era criança, a gente ouvia assim, o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil vai produzir. E é verdade. Para vocês terem uma ideia do que eu falo, a Embrapa nos revelou em dezembro último agora, que o Brasil produz 3,5 kg de cereais por habitante todos os dias. Eu vou repetir. O Brasil produz grãos, alimento,
3,5 kg de alimento ao dia por habitante, todos os dias. É muita comida. É muita comida. Então, como justifica que nós tenhamos 30 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar? Nós vivemos uma pobreza hoje, que é a falta de políticas públicas que façam com que este alimento chegue em todas as mesas. Nós temos, por exemplo, recursos científicos hoje extraordinários, as vacinas, as penicilinas, todos os medicamentos que conseguiram, por exemplo, ampliar a nossa... Eu falava com o padre Jesus hoje, né? Ele está com 63 anos, eu estou com 61. Quando nós éramos crianças e olhávamos para alguém da nossa idade hoje, esse alguém estava morrendo. Nós estamos iniciando projetos, né? Eu acabei de escrever uma novela, vou para a Tailândia agora para poder gravar lá. Então, nós estamos iniciando um projeto porque nós ganhamos aí 30 anos. E ganhamos esses 30 anos não é porque a ciência avançou. Né? Nós hoje temos remédio, temos medicamento que nos ajuda. Eu lembro que eu brincava com meu pai. Meu pai tinha 40 anos. Eu falava, nossa pai, o senhor está velho para rachar. Hoje eu estou com quase 50, mas eu estou me sentindo novo. Menino. Então, veja bem, essas coisas todas, elas mudaram. Então, nós precisamos ter uma compreensão desta pobreza, porque, por pior que esteja, nós nunca estivemos tão bem como estamos agora. Mas existe uma briga ferrenha entre a má notícia e a boa notícia. E a má notícia, às vezes, ganha mais repercussão do que a boa notícia. Então, hoje nós vivemos melhor. Então, nós também podemos participar de uma maneira melhor na vida das pessoas. E é uma coisa curiosa, a pandemia, ela veio nos mostrar isso. Ela veio exatamente nos dizer que tipo de ser humano cada um de nós é. Eu, durante a pandemia, passei por um tratamento de câncer. Eu tive câncer de intestino, com metástase no fígado. Eu fui um cliente paliativo. E na nossa paróquia nós tivemos um grupo de jovens que no período da pandemia se colocou à disposição de fazer todas as minhas compras. Então, todo mês ou toda semana eu precisava de alguma coisa, eles iam, compravam, traziam, limpavam. E eu não precisava, minha família fazia isso, minhas irmãs, meu pai, minha mãe. Mas achei tão bonito essa atitude dos jovens, porque eles sabiam que eles tinham mais resistência do que quem estava enfermo, doente, ou quem era mais idoso. Então, nós tivemos a oportunidade de perceber o quanto que a humanidade é generosa. Cada vez que você usou uma máscara para poupar a vida de outra pessoa, isso mostrou o tanto que nós somos responsáveis para com o outro, para com a outra. Então, isso mostra que a humanidade melhorou muito. Nós nunca tivemos a humanidade tão boa quanto está agora. Então, é engano achar que nós estamos vivendo o pior momento da história, que a pobreza é isso, a violência já foi muito pior. Vamos pegar, por exemplo, a gripe espanhola, a peste negra, que dizimou muita gente, né? Pois olha, a pandemia veio, rapidamente a ciência se mobilizou, as pessoas se mobilizaram, nós tivemos muitas perdas, mas foi uma perda muito inferior ao que nós tivemos em outros momentos da história, com uma população muito maior, e aonde a velocidade de se chegar aos espaços é muito maior. Hoje, com um avião, rapidamente você está do outro lado do planeta, você carrega com você o que você tiver. Então, todos os riscos são em proporções maiores, mas nós conseguimos controlar isso melhor. E a igreja, mais uma vez, se mostrou competente dentro dessa arte. Papa Francisco ficará na história quando ele rasga a Praça São Pedro em março de 2020, na bênção Urbs. Solitário, carregando 1.350.000.000 de pessoas nas costas, que é o número de católicos pelo mundo, e dizendo, nós vamos fechar para não haver aglomeramento, mas abrimos todos os lares católicos para que nós sejamos o sacramento, a presença de Deus na sociedade. E isso aconteceu. Agora, se você que está em casa não viveu essa experiência, é uma experiência singular sua de afastamento da fé. Então a gente volta. Tem muita gente que não voltou para a comunidade ainda. Não voltou porque não compreendeu que a casa dela é uma extensão da igreja e ela precisa alimentar essa casa dela. E ela vai alimentar aqui na igreja. Então, volta para a missa, volta para os afazeres. Eu sempre falo que, né, a gente transmite a missa e tal, mas é essencial a presença sua aqui na nossa igreja. Porque missa não foi feita para ser assistida, missa foi feita para ser participada. Exatamente. Olha só que bacana, né? Aristides, na vivência do ano vocacional, o dízimo se relaciona de alguma maneira com este momento de caminhada? Em todos os aspectos. Primeiro, que não existe maneira de você pensar no dízimo senão de maneira sinodal.
Não há como você pensar também em vocação, e aqui não vamos reduzir apenas a vocação sacerdotal, mas a vocação humana em si. Vamos lembrar que a igreja, todo fazer igreja, todo ser igreja é para o gênero humano. Não existe uma paróquia para montar time de futebol, não existe uma paróquia para montar tribo. Nós estamos aqui pelo gênero humano, sobretudo aquele que mais precisa, as diferentes pobrezas, as diferentes misérias. Essa é a nossa vocação. Então, vocação, voz, né? Esse chamado a sairmos da mesmice do que somos para viver a necessidade do outro. Então, nós podemos fazer isso de modo no ministério sacerdotal, e aí o dízimo ajuda porque quando ele envia dinheiro para a diocese para manter o seminário, todos nós estamos formando padres, religiosos e religiosas, e quando nós enviamos esses missionários, também o dízimo tem essa participação. Mas a cada encontro que nós temos de formação para pastoral familiar, para o encontro de juventude, para a celebração do nosso culto, da nossa missa, também o dízimo ali se faz presente. Então, ser dizimista é responder a um chamado de cuidado, é de sermos zeladores. Aliás, o nome pastor, né? Pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que dorme com ela, é aquele que zela com ela, ele sabe da fragilidade da ovelha, né? Então, esse cuidado é o cuidado que nós, dizimistas, assumimos quando nos tornamos dizimistas. Eu não sou dizimista para trazer dinheiro na igreja, para encher banco de igreja, cofre de igreja, mas para fazer com que a palavra de Deus, para fazer com que esse jeito de ser, que é o que nos convida o Senhor, na fraternidade, na solidariedade, no amor e na justiça, aconteça em toda a sociedade. Se fortaleça, né? Artide, diante de tantas informações de grande importância para a nossa comunidade, deixe então aí uma palavra, né, de incentivo para quem ainda não é dizimista. Se você ainda não é dizimista, não fique preocupado, não fique achando, por exemplo, que você vai para o inferno. Isso tudo é bobagem. Quem diz, por exemplo, que se você é dizimista, você vai direto para o céu, eu imagino que está assim de dizimista no inferno também, não é isso? Mas eu prefiro acreditar que o dízimo não nos leve para o céu, mas traz o céu até nós. Se você se tornar dizimista, você vai estar ajudando a fazermos um mundo mais justo, solidário e fraterno. Nós não podemos ser dizimistas aqui pensando no além-morte. Nós precisamos ser dizimistas para que essa realidade do Cristo já aconteça conosco. A ressurreição já está entre nós, né? Deus não é uma personagem presa na história. É um Deus vivo, ressuscitado, que caminha comigo e com você, rumo a essa Jerusalém celeste, que um dia vai nos abrigar a todos. Então, faça essa experiência, não deixa passar essa oportunidade. Que beleza, olha só, né? Que bate-papo bacana que a gente teve aqui com o Aristides, né? Muito instrutivo. Obrigado, né? Eu gostei da oportunidade da gente estar junto. Uma sabedoria, né? Que, ó, você vê, a gente aprende. Aristides, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Obrigado, né? Obrigado ao programa Paróquia Conectada, não é isso? Paróquia Conectada é o nosso aplicativo de transmissão, mas aqui é a Web TV Pascom Estiva. Muito bem. Né? O pastoral da comunicação aqui da paróquia. Excelente. Nossa Senhora Aparecida. E lógico, a gente agradece mais uma vez a presença sua aqui conosco, né? E espero vocês à tarde, né? Hoje à tarde. Não vai estar passando agora. Não vai estar. Né? Mas hoje tem, né? Hoje, sábado, né? Vai ter aí o encontro com toda a liderança, né? Todas as lideranças em pastoral do dízimo vão estar fazendo exatamente isso. Como é que vamos pensar a pastoral para esse novo momento que a gente está vivendo. Beleza, então é isso. Então, dessa forma a gente termina aqui essa belíssima entrevista, né? Com Aristides, deixa eu falar certinho aqui para mim não esquecer, Madureira. Né? Aristides Madureira, olha só. Né? Que é também, né, o diretor da Editora Partilha. Editora A Partilha. Nós temos a editora Bacana. lá em Uberlândia, de lá a gente atende o Brasil todo. Quer deixar um contato para o povo já aproveitar? 0800 940 2255. Agora ele só faz de telefone fixo. Ou editoraapartilha.com.br. Beleza, muito Obrigado, bem. meu querido. Amém. Joia.